Vamos falar sobre a matéria mais cobrada nas provas de concurso. Esse áudio, pessoal, ele revisa todo o conteúdo que você precisa saber sobre um tópico extremamente importante. Então, guarda com carinho esse áudio, porque ele é extremamente relevante para você. Vamos lá. Eu quero falar com você sobre poderes administrativos. Poderes administrativos. O que é isso? São poderes que a administração pública tem para alcançar o interesse público, para alcançar o bem comum. São 4 poderes que você tem que saber para a sua prova: poder normativo, poder de polícia, poder hierárquico e poder disciplinar. O poder mais cobrado, disparado, gente, disparado mais cobrado, é o poder de polícia. Ele é o mais cobrado. Então vamos entender esse poder, mas antes eu quero te falar 2 conceitos importantes, que são muito fáceis, mas que podem aparecer e você vai ganhar essa questão. Vamos lá. Conceito de uso e abuso de poder. Pensa, o poder administrativo é um poder que o Estado tem para alcançar o bem comum. Se porventura um agente público, você daqui a pouquinho, abusar desse poder, fazer algo que você não poderia fazer, você vai estar cometendo uma ilegalidade. O abuso de poder, gente, é um gênero que abrange 2 espécies distintas: o desvio de finalidade e o excesso de poder. Por exemplo, você se tornou policial. Você editou uma medida que é de competência do delegado. Você excedeu o seu poder. Poxa, estamos diante de um vício. Você não podia ter feito aquilo porque aquilo é competência do delegado. Exceder o seu poder é um vício que está dentro desse gênero abuso de poder. Beleza. E quando eu tenho desvio de finalidade? Desvio de finalidade é aquela situação que o agente tem poder para realizar aquela medida, mas ele não está buscando atender a coletividade. Ele está buscando atender o seu interesse privado. Está buscando atender ou prejudicar uma outra pessoa, ou favorecer uma outra pessoa. Ele não está buscando atender a coletividade. Aí a gente tem um desvio de finalidade. Beleza. Esses 2 vícios, gente, eles acontecem todos os dias na administração pública, todos os dias. Todos os dias um agente público edita uma medida que ele não tinha poder para editar. Todos os dias a gente vê aí um agente público realizando uma conduta que ele não está buscando atender a todo mundo, ele está, na verdade, se favorecendo, se beneficiando. Todos os dias a gente vê isso. Então, fica bem atento a esses conceitos. Não é para fazer quando estiverem no serviço público, mas a gente vê muito isso está muito presente. Então, isso cai em prova. Beleza. Prof, quando você fala abuso de poder, né, excesso de poder, onde que vai estar o meu poder, né, quando eu assumir meu cargo público? Quando você assume um cargo público, uma função que é pública, o vínculo que você trava com o Estado, que é um ente público, é um vínculo legal. É um vínculo estatutário. Já deve ter ouvido falar disso. E o estatuto é uma lei. Existe uma lei da carreira de delegado, existe uma lei da carreira de policial, existem várias leis que vão disciplinar a atuação dos agentes públicos, né? De cada agente público vai estabelecer qual que é o poder de cada agente público. Beleza. Agora vamos falar sobre o poder mais cobrado. Poder de polícia. Prof, que poder é esse? Esse é aquele poder, por exemplo, que a Polícia Civil tem para prender alguém? Esse é aquele poder? Gente, existe uma diferença entre polícia judiciária e polícia administrativa. Polícia administrativa é aquela polícia que o quê? Que restringe a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. A gente pode fazer tudo o que a gente quer, exceto o que a lei proíbe. Então eu não posso pegar meu carro agora, mesmo estando com pressa, e sair correndo com o carro. Eu tenho que respeitar o sinal de trânsito. Ou seja, o sinal de trânsito limita a minha liberdade de sair correndo e fala que eu tenho que parar. Isso para o bom funcionamento do trânsito. E é assim que funciona a vida em sociedade. Então, o poder de polícia é aquele poder que limita a minha liberdade individual, a sua, o uso, gozo e disposição da propriedade privada em prol do interesse público. Então, por exemplo, você tem um terreno maravilhoso, quer construir um arranha-céu. Só pode construir um arranha-céu tendo uma licença para construir. Né? O estado, o município no qual você vai construir tem que autorizar a sua construção. Por quê? Vai que aquela construção cai. Vai que você não tem condição nenhuma de construir. Então, em prol do coletivo, da coletividade, existe o poder de polícia. Agora, sobre o poder de polícia, características importantes. Ele estabelece limitações à minha liberdade individual e à propriedade privada, beleza. Regula a prática de um ato ou a abstenção de um fato, mas se manifesta, na grande maioria das vezes, através de deveres negativos.
Como assim dever negativo? Não ultrapasse o sinal. Não ultrapasse o limite de velocidade. Tudo isso é poder de polícia. Manifesta-se, gente, através de atos gerais e atos abstratos. Como assim atos gerais? Todo mundo está sujeito à norma de trânsito. Bonito, feio, gordo, magro, pobre, rico, está todo mundo sujeito, né, àquela regra geral. Mas também o poder de polícia se manifesta através de atos individuais. Por exemplo, você quer construir no seu terreno. Só que você não pode construir enquanto você não tiver uma licença para construir. Ou seja, a prefeitura tem que conceder a você uma licença para construir. Não é assim? E esse ato de licença vai beneficiar só você. É um ato individual. Beleza, entendi. Atos gerais e atos individuais. E o poder de polícia é baseado na lei. Porque é a lei que estabelece, por exemplo, uma limitação. A minha liberdade, a sua liberdade. E o poder de polícia, né, quando a gente fala de administração pública, a gente sabe que a administração pública edita atos normativos. Atos normativos são aqueles que estão abaixo da lei, no sentido de facilitar a aplicação da lei, de clarificar, tornar mais claro o conteúdo da lei. Então, esses atos normativos editados no exercício do poder de polícia são atos que estão em conformidade com a lei. Beleza. Prof, quais são as características do poder de polícia? Pessoal, o poder de polícia tem natureza restritiva e preventiva na maior parte das situações. Como assim? Preventivamente, eu te falo para não ultrapassar o sinal. Preventivamente, eu te falo para não ultrapassar o limite de velocidade. Preventivamente. Preventivamente, eu te falo, você não pode construir no seu terreno sem ter uma licença. Preventivamente, beleza. O poder de polícia ele tem, em regra, gente, natureza discricionária. Mas existem alguns atos que decorrem do poder de polícia que são vinculados aos termos da lei. Como assim? Discricionária. Um policial viu ali que o seu carro está mal estacionado na via. O policial ele vai ter uma margem de liberdade para decidir qual que é a penalidade que ele vai aplicar. Qual que é a multa que ele vai aplicar a você? Né? Ele vai ter uma certa margem de liberdade, beleza? Então, na maioria das situações que eu tenho poder de polícia, eu tenho margem de liberdade. Entretanto, existem alguns atos, gente, que decorrem do poder de polícia que são atos vinculados aos termos da lei. Como assim? Por exemplo, você apresentou toda a documentação correta e agora precisa de uma licença para construir. Poxa, sua documentação está toda em conformidade com a lei, com as normas? Então, a administração pública não pode se negar a conceder a você uma licença para construir. Porque imagina só se a gente ficasse à mercê do Estado para poder ou não construir no nosso terreno. Poxa, a gente tem que ter o quê? Tem que ter uma licença, mas se a gente apresentou toda a documentação correta, o município, né, no qual a gente vai construir, vai ter que conceder aquela licença para a gente. Além disso, a gente possui caráter liberatório. O poder de polícia, ele autoriza, como ele limita a nossa liberdade individual, existem várias atividades que você só pode fazer mediante a atuação do poder de polícia. Por exemplo, a sua liberdade individual ela é restringida na medida em que o poder de polícia estabelece que você só pode dirigir tendo uma carteira de habilitação. Né? Restringindo a sua liberdade. Você não pode dirigir só porque você sabe dirigir. Não, você tem que ter uma carteira de habilitação. E a carteira de habilitação vai o quê? Vai autorizar o exercício daquela atividade. É a habilitação que autoriza o exercício, né, a você a dirigir. Beleza. Ele é destinado à generalidade dos indivíduos, né? Todo mundo está sujeito ao poder de polícia. Em regra, ele cria obrigações de não fazer. Já falei com vocês. Tem natureza preventiva nas maioria das situações, mas excepcionalmente também tem natureza repressiva. Por exemplo, vamos dizer que está acontecendo uma passeata. Você tem direito de participar de uma passeata, de manifestação. Mas vamos dizer que está muito tumulto, está uma confusão. Poxa vida, uma confusão. E aí? Aí que a polícia pode o quê? Pode dissolver aquela passeata, porque está gerando um tumulto. Prof, mas aí a minha liberdade de manifestação vai ser restringida. Vai, em prol do coletivo. Haja vista que aquela passeata está muito tumultuosa. Ok, então quer dizer que o poder de polícia também pode atuar de forma repressiva? Pode. Além disso, gente, o poder de polícia é indelegável, salvo algumas etapas do ciclo do poder de polícia que eu já vou falar com vocês. Como assim indelegável? Quem pode exercer o poder de polícia, prof? O Estado. O Estado, as pessoas jurídicas de direito público são aquelas que podem exercer todas as etapas do ciclo do poder de polícia que eu já vou te explicar.
Por quê? Porque eu estou falando de um poder de império. É um poder muito grande, gente, poder restringir a liberdade do cidadão. É um poder muito poderoso, né? É um poder muito grande. Então, esse poder, na sua inteireza, já vou explicar para vocês o ciclo do poder de polícia, só pode ser exercido por pessoas jurídicas de direito público. Agora, algumas atividades nesse ciclo do poder de polícia que são meramente materiais, atividades, né, que são atividades, vamos dizer assim, secundárias, elas podem ser delegadas a particulares. Já explico para vocês. Além disso, o poder de polícia não gera indenização. Já falei com vocês que o poder de polícia, em regra, é discricionário, em algumas situações vai ser vinculado. Presunção de legitimidade. O que é a presunção de legitimidade? Presume-se que aquele agente público, que aquele policial, que aquele agente que está determinando, né, está restringindo a sua liberdade individual em prol do coletivo, presume-se que ele está atuando em conformidade com a lei. Presunção de legitimidade. Legitimidade de lei. Presume-se que aquele agente está atuando em conformidade com a lei. Beleza, quando ele está restringindo a sua liberdade. Além disso, um atributo do poder de polícia é a imperatividade. Imperatividade vem de poder de império, poder de impor. O Estado, gente, ele pode impor obrigações ao particular unilateralmente. Você, estamos sujeitos a uma série de imposições do Estado. O Estado impôs, por exemplo, uma limitação administrativa que estabeleceu que naquele local onde você quer construir, os prédios só podem ter 3 andares. Só podem ter aquela altura ali para permitir a circulação de ar naquele município. Poxa, olha só, olha o Estado impondo uma limitação a todo mundo que tem aqueles terrenos que só podem construir na altura de até 3 andares. Beleza, entendido. Além disso, gente, exigibilidade ou coercibilidade. O que é isso? Também é um atributo do poder de polícia. No exercício desse poder de polícia, né, gente, o agente público, ele pode usar meios indiretos de coerção para fazer a gente cumprir as normas de polícia. Por exemplo, você aí não está respeitando as normas de trânsito, o agente policial vai o quê? Vai te multar. Vai aplicar uma multa. A multa, gente, é um meio indireto de coerção, né? Vai doer no seu bolso, aí você vai ter que o quê? Vai doer no seu bolso, vai acabar o quê? Pagando aquela multa e da próxima vez você vai respeitar as normas de trânsito. Beleza. Autoexecutoriedade ou executoriedade, último atributo do poder de polícia. Gente, a autoexecutoriedade não está presente em todos os atos que decorrem do poder de polícia, não. Não estão presentes em todos os atos. Como assim, prof? Alguns atos que decorrem do poder de polícia, gente, não carecem dessas medidas de autoexecução. Agora, em situações urgentes e emergenciais, a própria medida da administração já autoexecuta tudo. Como assim? Você tem um prédio que está prestes a cair. Você já recebeu várias notificações do município para providenciar a demolição. Você não fez nada. Não fez nada. Poxa vida, não fez. E aí? Aí que o município vai ficar esperando o prédio cair em cima da cabeça das pessoas? Não vai. O município, nesse caso, ele vai auto-executar a medida. Ele vai lá e vai explodir o prédio. Né, gente? Vai demolir o prédio, vai auto-executar. Vocês estão vendo que a auto-executoriedade está presente em situações emergenciais, urgentes e quando a lei autoriza. Outra situação, você parou o seu carro no meio da avenida. Você não parou em qualquer lugar, você parou no meio da avenida. Poxa, nesse caso o policial vai só te multar? Não vai te multar. O policial vai o quê? Vai rebocar, vai retirar o seu veículo, vai auto-executar, vai retirar o seu veículo, vai, poxa, permitir ali a circulação no trânsito. Ok, prof, beleza. Gente, esse áudio está ficando enorme, mas eu acho que eu não vou conseguir falar tudo, porque é realmente uma matéria maior. Eu falo amanhã. Gente, última diferenciação que vocês têm que saber é a diferença entre polícia judiciária e polícia administrativa. Eu expliquei para vocês um pouquinho, mas não falei. Polícia administrativa é esse poder que o Estado tem para restringir a minha e a sua liberdade individual em prol do coletivo. Beleza. Polícia judiciária é aquela polícia, gente, que a polícia civil, né, exerce muito quando ela investiga a prática de um crime. Então, quando, por exemplo, a administração estabelece uma norma de trânsito, uma limitação administrativa, não tem crime nenhum, né? Você ultrapassou o sinal de trânsito, você não está cometendo um crime, você está cometendo uma ilegalidade. Um crime não está, não. Então, quando a gente fala de crime, investigação,
quanto à prática de crimes? Aí eu estou falando de polícia judiciária. Por que judiciária? Porque a polícia civil investiga a prática de um crime, mas quem condena, né, gente, aquele suposto criminoso é o juiz. Ou seja, ela faz o quê? Uma investigação prévia e depois aquela situação, aquela ocorrência criminosa vai se tornar um processo judicial. Por isso que a gente fala que polícia judiciária é aquela polícia investigativa preparatória para uma futura ação penal. Beleza. E polícia administrativa é essa polícia que restringe a minha e a sua liberdade individual em prol do coletivo, ok?